Beleza, minha gente? Vamos lá para a resolução de mais uma questão VEST Unicamp 2018. Vem comigo, olha só o que ele propõe. A figura abaixo ilustra uma alavanca que gira em torno do ponto O. Dois triângulos de mesmo material e de mesma espessura estão presos por fios de massa desprezível nos extremos da alavanca. Então você tem dois triângulos que têm formatos diferentes, mesma espessura. Na verdade, então, você não tem dois triângulos, né? Você teria meio duas pirâmides, né? Também não é pirâmide. São dois triângulos com uma certa espessura, tá? Dois formatos volumétricos, cuja espessura é a mesma, mas a seção transversal é um triângulo, tá? Aí ele fala, um é um triângulo equilátero, o outro é um triângulo isósceles. E sua hipotenusa tem o mesmo comprimento que o lado do triângulo equilátero. Então, essa hipotenusa aqui, é do mesmo tamanho do triângulo, do lado do triângulo isósceles, que aqui os lados são todos iguais, beleza? Então, note que neste caso, o peso dos objetos é proporcional à sua área. O peso é proporcional à sua área. Conclui-se que, na condição de equilíbrio da alavanca, a razão entre as distâncias I e E é igual a quanto? Bom, gente, para a gente poder descobrir a razão entre as distâncias, nós vamos ter que saber a relação entre o peso desse e o peso desse. E ele falou que o peso é proporcional às áreas. Então, olha só, o que acontece? Um triângulo é equilátero, o outro triângulo é isósceles, cuja hipotenusa tem o mesmo valor do equilátero, tá bem? Bom, aí o que vai acontecer? Ele quer saber, ele fala que o peso dos objetos é proporcional à área e ele quer saber a razão entre as distâncias I e E, tá? Então ele fala, o peso é proporcional à área. Como é que eu vou resolver isso? Bom, na verdade, pessoal, observa o seguinte, aqui tem um errinho no vídeo, um problema de caractere, aqui era para ter aparecido um símbolo de proporcionalidade, peso proporcional à área. Tá. Aí, repara, pessoal, a gente sabe que a altura desse triângulo, a gente pode, né, fazer o cálculo da área base vezes altura sobre 2, tá? Então, aqui, como esse triângulo é um triângulo retângulo, é um triângulo isósceles, esse ângulo aqui é 60 graus, tá? Porque os ângulos internos são iguais a 60. E aí você consegue achar esse valor de H1 em função do lado, tá? Em função da base. E aqui, pessoal, esse é um triângulo retângulo isósceles. Se ele é retângulo, um ângulo é 90. Se ele é isósceles, dois ângulos são iguais porque ele tem dois lados iguais. Então, o que acontece? Aqui é 90, aqui tem que ser 45 e aqui tem que ser 45, tá? Então, eu consigo, a partir da geometria, obter os ângulos para conseguir achar as alturas, tá? Então, você tem que a altura aqui é H1, e a base aqui, por exemplo, esse pedaço aqui do triângulo, esse cateto adjacente é x sobre 2. E você tem aqui que a altura aqui e o cateto adjacente também é x sobre 2. Só que o ângulo é 60, o ângulo aqui é 45. Então, observa uma coisa. No equilíbrio, tá? No triângulo equilátero, a área seria x vezes H1, base, vezes altura, sobre 2. Beleza. Mas quem seria H1? Na verdade, eu posso fazer o seguinte, ó. Tangente de 60 graus, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu consigo achar o H1 em função de x usando a tangente. Feito isso, tangente de 60 é raiz de 3, H1, x sobre 2, esse 2 vai para cima, fica 2H1. Então, daqui eu consigo descobrir o valor de H1.
o valor de H1 vai ser raiz de 3 vezes x sobre 2. O valor de H1 vai ser raiz de 3 vezes x sobre 2. Tá, então eu consigo achar a área do triângulo equilátero. X sobre 2 vezes H1. X sobre 2 vezes H1. Isso vai dar a raiz de 3x² sobre 4. Isso para o isósceles. Isso para o triângulo equilátero. Para o triângulo isósceles, vamos fazer a mesma coisa. Também vai ser base vezes altura sobre 2. Só que a altura aqui é H2. Quem vai ser H2? Tangente de 45, H2 sobre x sobre 2. Só que tangente de 45 é 1. Então, na verdade, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui são iguais, são do mesmo tamanho, né? Então, você consegue achar que H2 é x sobre 2. Aí você vem aqui e troca. X vezes H2. X sobre 2 vezes H2. X sobre 2 vezes x sobre 2. Que vai dar quanto? X ao quadrado sobre 4. X ao quadrado sobre 4. Feito isso, você então sabe do seguinte. Como o peso é proporcional à área, se você comparar isso aqui, que conclusão que você tira? Olha, Ricardo, a área do equilátero é raiz de 3 vezes a área do isósceles. Então, o peso do equilátero é raiz de 3 vezes o peso do isósceles. Ou então, eu posso tirar meu símbolo de proporcionalidade que sumiu daqui e colocar a constante de proporcionalidade. Então, o peso é uma constante vezes a área. Aí, repara, o peso do equilátero seria a constante vezes a área do equilátero. Daria K vezes raiz de 3, x ao quadrado sobre 4. O peso do isósceles seria K vezes a área do isósceles. O mesmo K é uma constante. Então, o peso do isósceles seria Kx ao quadrado sobre 4. É óbvio que quando eu comparar os dois pesos, eu vou chegar à conclusão da relação entre eles. Eu vou chegar à conclusão que o PI é Kx ao quadrado sobre 4 e o PE é K raiz de 3x ao quadrado sobre 4. Beleza. O que eu faço agora? Agora, de fato, começa a parte da física, que é a razão, a questão de momento. Isso é um corpo extenso em equilíbrio. Então, corpo extenso em equilíbrio. Quais são as forças que estão atuando na barra? As forças que estão atuando na barra seria o peso do equilátero e seria o peso do isósceles. Teria também aqui a força normal do ponto de apoio. Só que o momento da força normal eu vou considerar que é igual a zero, porque eu vou considerar como esse ponto sendo o ponto de giro. Então, o momento no ponto de giro é zero, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Se eu considerasse que isso rodaria no sentido horário, esse cara está ajudando, esse está atrapalhando. Então, olha só, o momento, o que é o momento? É a força vezes a distância. Então, o momento do isósceles vezes a distância I, a força do isósceles aqui vezes a distância I, e lá a força do equilátero vezes a distância E. Só que um está no sentido, o outro está no sentido oposto. Então fica um menos o outro. Automaticamente a somatória dos momentos é zero, porque essa barra está em equilíbrio. Então, PI vezes I menos PE vezes E igual a zero, onde I e E são as distâncias ao ponto de giro. Feito isso, substitui tudo. Se você substituir tudo, você vai chegar à conclusão que I sobre E é igual a PE sobre PI. Então, ó, I sobre E é igual a PE sobre PI. Boto o PE que eu tenho, boto o PI que eu tenho. É óbvio que o K vai cortar com K, x ao quadrado vai cortar com x ao quadrado, 4 vai cortar com 4, e eu vou descobrir que a razão entre I e E é raiz de 3. A razão entre I e E é raiz de 3, tá? Com isso, meus queridos, alternativa letra A como sendo a alternativa correta para essa questão, mas repara que é uma questão de física, porque ela fala de momento,
mas tinha uma bagagem matemática ali para chegar a essas áreas antes de falar da física propriamente dita. Beleza, gente? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.